Então, com isso, vocês entendem justamente o que vem ser a significação do livro dos Espíritos. E quantas pessoas, lamentavelmente, não têm acesso a essas informações? Vão para a casa espírita sem uma base de estudo do livro dos Espíritos. Chegam como uma boiada tocada no passo para trabalhar na mediunidade, de passo de incorporação, sem entender exatamente o que representa a sua relação, a relação deles médicos com o mundo espiritual. E sem entender também quem é Allan Kardec, porque muitos acham que Allan Kardec era um grande médico. E feita essa ressalva sobre a necessidade do estudo sistemático da doutrina espírita, e no dia de hoje, especificamente no livro dos Espíritos, nós temos aqui uma edição especial da série que comemora os 150 anos de lançamento do livro dos Espíritos. Hoje nós estamos comemorando, ou ontem, comemoramos 153 anos. E nessa nota, que é uma nota especial, que foi colhida na Biblioteca de Paris, de Auvergne, o Allan Kardec diz o seguinte: os princípios contidos nesse livro resultam das respostas dadas pelos Espíritos a questões diretas que lhe foram propostas em diversas ocasiões, por meio de grande número de médiuns, bem como das instruções que devem espontaneamente a nós ou a outras pessoas sobre as matérias que encerram. Ou seja, são perguntas que davam resposta, ou são matérias que casavam com as perguntas, ou que casavam com as respostas. O material foi organizado de maneira a apresentar um conjunto regular e metódico e não foi entregue à publicidade, senão depois de ter sido revisto cuidadosamente várias vezes seguidas e corrigido pelos Espíritos. Ou seja, às vezes Allan Kardec ele tinha como principais médicos as senhoritas Boudin. Mas depois das senhoritas Boudin responderem as perguntas, quer dizer, mediunicamente falando, ele pegava esse texto e levava para a senhora Jafé. E a senhora Jafé fazia a revisão e levava para a senhora Irmã Dufour, a senhorita do caso, senhorita Irmã Dufour. Então ele ia corrigindo, cruzando os textos até os espíritos comunicantes darem aquilo como bom. Veja só o critério dele, e esse é o critério que nós temos que utilizar nos nossos estudos. Antes, podemos mais deixar as coisas acontecer conosco passivamente. Achar por achar. Nós temos que criticar, temos que exercer um poder de análise daquilo que nos é oferecido, seja porque explique certo e pouco. Se estiver fora da doutrina, não serve. E continua aqui o professor Kardec. Essa segunda edição também mereceu da parte deles, essa aqui é a segunda, porque a primeira foi com 509 perguntas, e essa aqui tem 1019 perguntas. Foi bastante ampliada. Essa segunda edição também mereceu da parte deles novos e meticulosos exames. O que vem em aspas, aspejando, em seguida da pergunta, é a resposta textual dada pelo Espírito. Textual é o seguinte, é o que o Espírito respondeu. Não há modificação. A Bíblia está cheia de modificações. Cada concílio altera a Bíblia. Essa Bíblia que nós lemos é uma Bíblia cheia de comunicações apócrifas que os próprios membros da igreja recriaram, reescreveram. Aqui não. Aqui é textual. Não há modificação. O que está assinalado em letras menores, como os comentários, ou designados de modo especial para esse fim, compreende as notas e explicações aditadas pelo autor e que também sofreram o controle dos espíritos.
Ou seja, aqui é comentário de resumo e aditamento do professor Kardec em relação à resposta dos espíritos. Mas não obstante isso, tudo isso passou pelo crivo dos espíritos antes de ser dado como bom. Portanto, o professor, que era muito escrupuloso, ele jamais se permitiu a publicar um trabalho sem esse caráter escrupuloso. Ele era um homem muito comprometido com a doutrina espírita. Nós temos, por exemplo, aqui a Gênesis, nessa edição dessa editora aqui, que tem uma nota de rodapé na página 12, que diz o seguinte: nota da editora, preste atenção. Ao leitor cabe, pois, durante a leitura dessa obra, distinguir a parte apresentada como complementar da doutrina daquela que o próprio autor considera hipotética e pessoalmente dele. Vocês estão me entendendo? Eles querem inacreditar com essa nota de rodapé toda uma sorte de informações que Allan Kardec estabeleceu na Gênesis. Estão desacreditando, ou pelo menos estão botando em xeque, porque são hipóteses do Allan Kardec. Mas, na realidade, essas hipóteses não existem, porque aqui, como ele diz, que passou sempre ao crivo dos espíritos, mesmo aquilo que ele escrevia, é factível também entender que ele jamais escreveria alguma coisa sem antes consultar médicos e consultar espíritos sobre a credibilidade que ele passava. Então, por que essa editora quer desacreditar nesse livro do professor Kardec? Porque aqui tem teorias que chocam a certos princípios biológicos que ela advogava. Tá? Então, até essas editoras mais importantes, ela tem erros conceituais e querem checar muitas vezes o próprio professor. O que vale dizer é checar a doutrina espírita. Então, vocês tenham cuidado com o que vocês vão ler. Aqui é uma editora importante, né? Com esse pé de página aqui. Bem, posto isso, nós vamos agora caminhar para as perguntas que foram selecionadas para vocês. A primeira pergunta é a pergunta número 1. Quem tem aí o livro dos Espíritos? Pergunta número 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, nessa pergunta, Allan Kardec estabelece alguns conceitos. Primeiro, a concepção abstrata de Deus. Deus não tem forma, porque ele é uma inteligência. Inteligência não tem forma. Deus é o mecanismo gerador de toda a criação. Também, esse mecanismo gerador não tem forma. Então, ele associa a concepção de Deus na doutrina espírita, ou seja, não Allan Kardec, o espírito, como a fonte suprema de toda inteligência, a fonte suprema de toda a sabedoria e de toda a criação. É a inteligência primária, é a inteligência suprema, não há uma inteligência superior a Deus, e a causa primária, ou seja, de toda a criação e de todas as coisas. É uma concepção que tem um sentido causalista, porque é uma causa gerando efeito. A causa primária é Deus, os efeitos são a criação. É uma concepção finalista, porque essa concepção tem a inteligência. Então, toda inteligência tem que seguir um objetivo finalista, não é? Lógico, e é uma concepção de ordem abstrata, porque Deus aqui é concebido como um conceito, não como uma coisa, e não como uma forma. Essa é a primeira contribuição da doutrina a nós.